Saudações amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacob e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Hoje voltamos aqui com mais uma vez o nosso quadro Plantão Psi, em que eu pretendo trazer notícias que estejam sendo vinculadas e que a gente consiga relacionar com a saúde mental, com a psicologia como um todo. Então, antes de começar, gostaria sempre de pedir para você deixar o like no vídeo, compartilhar se esse conteúdo for relevante, comentar a sua opinião, se concorda, se não concorda, para que sempre haja uma melhoria e a gente consiga ter essa troca bacana. Beleza? Então vamos para o vídeo. Hoje a notícia é do site UOL, da aba de Economia, que diz que o governo deve liberar o jogo do Tigrinho no Brasil em 2025 e diz que tem algumas regras que eles seguirão. Então, eu gostaria de trazer esse ponto sobre os jogos de azar, o jogo do Tigrinho, para quem acho difícil não estar familiarizado, mas é o famoso Fortuna Tiger, que é um jogo de caça-níquel online, em que você tem que escolher um símbolo e se cair em sequência ele na máquina, você ganha o prêmio. Não preciso nem dizer que é muito difícil. Pretendo também trazer outras notícias relacionadas a ele, mas em tese eu trouxe outra aqui, que é de uma enfermeira de 23 anos que desapareceu, que foi encontrada e a mãe diz que ela está psicologicamente abalada. E o que acontece assim, né, nos jogos de azar como um todo, nos jogos? Há uma questão para análise do comportamento que se chama reforço intermitente. Para começar, né, o que é reforço? Para Skinner, que é o filósofo, psicólogo, criador aí de uma corrente aí do behaviorismo, ele diz que todo ambiente vai gerar uma resposta e essa resposta será ou não mantida de acordo com a sua consequência. Ou seja, por meio de reforço positivo e negativo, a gente consegue manter uma resposta. Positivo e negativo não tem um caráter de juízo de valor, de bom ou ruim, e sim de acrescentar ou retirar algo. Como, por exemplo, se eu bato uma meta numa empresa de vendas, o ambiente ali é a meta, é a empresa, eu consigo, né, uma resposta minha é chegar nessa meta, eu faço o número de vendas que foi estipulado. Se eu recebo um bônus, por exemplo, no meu salário em dinheiro, foi acrescentado, foi positivo, adicionado no meu dinheiro. Então é reforço positivo. Se por essa mesma meta batida eu recebo a sexta-feira livre ou uma semana de férias, foi retirada alguma questão que poderia ser aversivo, que é continuar trabalhando. Então foi um reforço negativo. E também existe a punição, que é quando você é punido, ou a extinção também, quando você quer colocar essa resposta em extinção. E o que acontece com jogos de azar, algumas coisas na vida? A gente é colocado dentro do reforço contínuo, que é sempre eu emito uma resposta e recebo uma consequência, um reforço positivo, por exemplo. Então, eu faço, eu recebo, eu faço, eu recebo, é contínuo, não tem um gap no meio desse entre o comportamento e essa resposta reforçadora. No reforço intermitente, como o próprio nome diz, esse reforço ele vem de maneira intermitente. Então, eu emito uma resposta, o reforço pode vir. Eu emito de novo, não vem. Eu emito de novo, não vem. Eu emito de novo, pode vir. Pode haver ou não razão fixa nessa questão, mas o que é mais usado em jogos, não só os jogos de azar, mas jogos de eletrônicos mesmo, jogos que você tem que passar uma fase, fazer tal coisa. Primeiro é sempre muito tranquilo, é uma fase mais tranquila, quadradinha ali, você faz, passou, fui reforçado, passei de fase. Uma outra fase mais tranquila, passei de fase. A outra foi mais difícil, às vezes morri, consegui passar de fase, passei, fui, até que o jogo vai se tornando mais difícil, chega ali nos chefões, que é a mesma coisa. Primeiro você tem que estar, né, sob essa contingência, ser reforçado, e quando você está nisso, o reforço intermitente, ele faz muitas vezes com que a gente permaneça, que a gente fique nesse estágio aí, nessa contingência. Porque ele gera essa questão de vício, de a gente emitir esse comportamento, porque se eu não sei quando vem,
eu vou emitir a resposta mais uma vez, não veio, mas antes tinha vindo, então eu faço de novo, aí vem. Então muitas vezes isso é usado, não só em jogos, mas como relacionamentos também. Se eu mando uma mensagem, a pessoa demora um dia para responder, eu respondo, depois ela manda outra, eu respondo, aí se eu demorar 3 dias para responder, às vezes ela, poxa, ele respondeu em um dia, três, gera esse fator surpresa, que ajuda na questão aí de permanecer dentro disso, porque eu não sei quando vai vir a resposta. Além disso, no nosso cérebro, fisiologicamente falando, uma das partes mais afetadas é o córtex pré-frontal. Então, ele é bem ativo enquanto a gente está nesses jogos, ele é bem ativo enquanto a gente está sobre essa contingência de jogos de azar. E o que que acontece? Ele é responsável pela, entre outras coisas, a memória, as habilidades, as competências sociais, muitas vezes também a tomada de decisão. Então ele é uma área que ele é afetado e justamente ele que é responsável pela tomada de decisão, o que pode fazer com que a gente tome aí decisões mais inconsequentes. Além disso, outras áreas são afetadas, como o próprio nosso sistema de recompensa, o sistema límbico, porque dentro desse esquema de reforço, o nosso cérebro vai entendendo ali toda a adrenalina, toda a dopamina que sai aí, que é ativada no nosso cérebro. Além disso, por que é tão importante falar do córtex pré-frontal? Porque, entre outras notícias, também há vinculado que há uma crescente do recrutamento de influenciadores mirins para que façam parte aí dessa gama de pessoas que propagam os jogos online de apostas. Então é muito curioso porque o córtex pré-frontal, que eu disse anteriormente, ele não está totalmente desenvolvido numa criança e nem num jovem adulto. Ele só acaba seu desenvolvimento por volta dos 25 anos. Então, só para a gente entender um pouco também da gravidade disso, porque pessoas que não têm a área de tomada de decisão muito desenvolvida ainda estão sendo expostas a estímulos que justamente afetam essa área que não está desenvolvida. Então, quais são os riscos que estão expostos essas crianças a isso, esses jovens adolescentes e jovens adultos, por que não, já que 25 anos aí já atingiu a maioridade. Então, é muito importante que seja visto toda essa questão. Além dessa notícia da enfermeira, muitas pessoas não tiveram o mesmo desfecho, vamos colocar assim, bom desfecho de voltar para casa. Muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo a vida porque entram em dívidas, entram numa questão mais profunda nesse sentido. Então, é importante ser visto se você tem aí algum conhecido, se você está se você está viciado, se você sente que você não consegue aí parar com os jogos de apostas, que você procure uma ajuda. Inclusive na notícia, o governo pretende, além de fazer uma parceria com o Sistema Único de Saúde, colocar algumas regras, como não podendo ser influenciadores mirins que vão divulgar esse jogo, que é para maior de 18, além de não poder serem pessoas famosas, cantores, influencers digital, a fim de mostrar essa renda extra, mostrar toda essa questão. Porque pode ser algo de saúde pública, pessoas estão infelizmente adoecendo e até falecendo por conta do vício em jogos online. Eu acho que por hoje é só, eu gostaria mais de trazer toda essa questão. Se você por um acaso esteja se sentindo dentro disso que eu falei, desse vício, de todas essas questões, procure uma ajuda, um profissional da saúde mental para que da melhor forma você tenha um tratamento adequado, procure uma ajuda e que a gente consiga propagar aí mais questões sobre a saúde mental, que é muito importante, todas essas questões socialmente até aceitas, mas que podem ter um prejuízo aí no nosso comportamento, no nosso cérebro também. Agradeço mais uma vez você que ficou até aqui nesse vídeo. Não se esqueça de curtir se você curtiu, comentar, compartilhar com os amigos. Me seguir nas redes sociais é @meiopsi.vitorjacob. Então, mais uma vez, fico muito agradecido que tenha ficado até aqui e até o próximo vídeo.